Minha mãe me mandou embora quando me casei, mas anos depois ela voltou pedindo dinheiro para a família. Quando me casei, eu imaginava que seria o começo de uma nova vida, uma jornada com meu marido, longe dos olhares e das expectativas familiares. Estávamos prontos para seguir nossos próprios caminhos, construir nossa família e viver com as nossas próprias regras. Mas o que eu não esperava era que, no momento em que dei esse passo, minha mãe, com quem sempre tive uma relação complicada, tomasse uma atitude cá. Me mandou embora. Sem cerimônias, sem mais nem menos, ela simplesmente me disse que eu tinha que me afastar da casa dela para que eu pudesse aprender a viver minha própria vida. Eu, que tinha sempre contado com o apoio dela, nunca imaginei que ela fosse tomar uma atitude tão fria, tão definitiva. Na época, tentei compreender suas razões. Ela sempre teve uma visão muito tradicional do que significava ser uma filha casada, e, para ela, isso significava cortar qualquer vínculo de dependência, incluindo a minha presença em sua casa. Eu, uma jovem recém-casada, cheia de sonhos e expectativas, estava tentando entender o que significava ter uma vida de casada longe da proteção da minha mãe. Mas nunca imaginei que essa separação fosse tão profunda. Ela me mandou embora, sem perguntar como eu me sentia, sem oferecer ajuda ou sequer apoio emocional. Foi um golpe difícil de aceitar, e me senti perdida, tentando encontrar meu espaço nesse novo capítulo da vida. Os anos passaram e, embora tenha formado uma nova família com meu marido e construído nossa casa, as lembranças daquela atitude fria de minha mãe ficaram marcadas na minha memória. Ela se afastou completamente, se isolou em sua própria vida e, por mais que ou tentasse fazer o esforço de reatar nossa relação, ela nunca fez um movimento para se aproximar. Minha vida seguiu em frente, com desafios e vitórias, mas sempre com a sensação de que havia algo não resolvido entre nós. Mas, então, um dia, anos depois, minha mãe reapareceu. Não foi uma visita afetuosa, uma reconciliação ou uma tentativa de estreitar os laços familiares. Ela apareceu de uma maneira completamente diferente. Não veio para pedir desculpas ou mostrar arrependimento, mas para pedir algo que me chocou profundamente. Dinheiro. Ela, que tanto me empurrou para fora de sua vida, agora estava de volta, com uma mão estendida, pedindo ajuda financeira para a família dela. Eu fiquei sem saber o que fazer. Como alguém que me mandou embora sem mais nem menos, agora vinha pedir que eu, que havia construído minha própria vida com tanto esforço, a ajudasse financeiramente. A raiva e a indignação começaram a se misturar com uma sensação de confusão e até tristeza. Como é possível que uma mãe que tenha me afastado com tanta dureza agora venha me pedir algo tão significativo? Eu precisava entender o que estava acontecendo. Quando minha mãe apareceu, a primeira coisa que senti foi uma enorme confusão. Eu não sabia como reagir, como lidar com o que estava acontecendo. Durante todos esses anos, eu havia seguido em frente com minha vida, tentando superar a mágoa que sua decisão de me mandar embora causou. E agora ela estava de volta, não com uma desculpa ou um pedido de desculpas, mas com um pedido direto: dinheiro, como se o tempo tivesse apagado tudo o que aconteceu. Ela apareceu em minha casa, como se nada tivesse ocorrido entre nós, e com uma naturalidade que me fez questionar sua falta de vergonha. A única coisa que ela disse foi que estava passando por dificuldades financeiras e precisava de minha ajuda para a família dela. No momento, parecia uma cena irreal. Como se o peso de anos de silêncio e separação tivesse sido jogado de lado, como se nada tivesse ocorrido. Eu olhei para ela, e a dor do passado voltou à tona. Durante todos os anos em que estive longe, construindo minha vida e formando minha família, eu havia tentado me convencer de que, talvez, fosse o melhor para nós dois, que aquela separação fosse um passo necessário para que eu pudesse crescer. No entanto, agora, com ela ali, na porta da minha casa, pedindo algo de mim, percebi que, na verdade, eu nunca havia tido uma resposta para a mágoa que ela me causou. Eu não conseguia entender como alguém poderia agir com tanta frieza, me afastar de sua vida com tanta determinação e, depois de tanto tempo, voltar pedindo algo tão essencial. Não só um favor, mas um pedido que envolvia um apoio financeiro que, em teoria, deveria ser dado por ela, e não por mim. Minha primeira reação foi a de negação.
Eu tentei esconder a raiva que estava se formando dentro de mim. Tentei buscar um entendimento lógico para aquilo, mas era impossível. Eu me senti completamente traída. Ela, que me mandou embora quando eu mais precisei de sua ajuda e apoio, agora estava ali como se fosse uma simples visita, tentando se acomodar em minha vida, esperando que a recebesse com os braços abertos. Eu sabia que essa não era a melhor maneira de reagir, sabia que, emocionalmente, eu deveria ser mais compreensiva, mas naquele momento, tudo o que eu sentia era uma mistura de revolta e dor. Eu a escutei enquanto ela explicava sua situação, contando sobre as dificuldades financeiras que estava enfrentando e como, aparentemente, o resto da família estava passando por dificuldades. O tom dela era de desespero, mas também parecia uma tentativa de manipular a situação, de fazer com que eu sentisse pena dela. Não consegui evitar a comparação com o que aconteceu no passado. Ela me mandou embora quando eu era jovem, quando a minha vida estava apenas começando, quando eu ainda precisava de apoio. E agora, quando ela parecia ter se perdido na vida e nas suas próprias escolhas, ela voltava com um pedido, como se fosse uma questão simples de resolver. Eu sabia que não poderia simplesmente ignorar a situação, mas também sabia que não poderia ceder tão facilmente. Eu tinha minhas próprias responsabilidades, minha própria família para sustentar, e a vida não poderia ser simplesmente recomeçada de onde paramos. A raiva e a frustração começaram a tomar conta de mim. A dor do passado, de ter sido rejeitada de forma tão impiedosa, se misturou com a surpresa do presente. Eu me senti dividida entre a mulher madura e responsável que sou hoje e a criança que, lá atrás, havia sido ignorada e abandonada pela própria mãe. Eu respirei fundo e comecei a pensar nas opções que eu tinha. O dinheiro, claro, não era o problema central, mas o fato de que ela me procurava apenas quando precisava de algo de mim, quando sua vida estava em crise, me fez questionar suas reais intenções. Eu sabia que não era fácil dar esse tipo de resposta, mas também sabia que precisava proteger minha família e minhas finanças. A questão não era apenas sobre ajudar minha mãe, mas sobre como eu me sentia em relação a isso. Eu não sabia se estava pronta para dar o apoio que ela esperava, principalmente porque o que ela realmente precisava não era só dinheiro, mas uma verdadeira reconciliação. Algo que ela nunca se dispôs a oferecer. A decisão não seria fácil. Eu teria que ponderar se deveria ceder ao pedido dela ou se deveria estabelecer os limites necessários para preservar a minha própria saúde emocional e a estabilidade da minha família. Mas, antes de qualquer coisa, sabia que a resposta que eu daria a ela dependeria de uma coisa crucial. Eu não poderia mais ser aquela pessoa que se sacrifica em nome de outros, sem ser valorizada. O que ela me pedira agora não era apenas dinheiro, mas a minha confiança e respeito, algo que ela tinha perdido anos atrás, quando me mandou embora sem sequer olhar para trás. Depois de refletir por algum tempo sobre o pedido de minha mãe, eu sabia que precisava colocar minha vida, minha família e minha própria paz emocional em primeiro lugar. Eu não podia simplesmente ceder a um pedido de ajuda financeira sem considerar tudo o que havia acontecido entre nós ao longo dos anos. Eu sabia que minha mãe estava em dificuldades, mas também sabia que esse não era o único motivo pelo qual ela estava de volta. Era uma questão de manipulação emocional, de tentar recuperar o que tinha perdido no passado, de uma forma que me fazia sentir desconfortável. As lembranças de como ela me tratou quando eu decidi seguir minha própria vida começaram a me consumir. Eu me lembrei das palavras dela me dizendo que, ao me casar, eu deixaria de ser parte de sua vida de uma forma tão definitiva e impiedosa. Eu tinha sido rejeitada e deixada para me virar sozinha, e agora, anos depois, ela voltava, não com um pedido de reconciliação ou com palavras de arrependimento, mas com um pedido de ajuda. Eu sabia que, ao aceitá-la de volta na minha vida, estaria permitindo que o ciclo de manipulação se repetisse. Mas, por outro lado, eu também sabia que a decisão que tomaria não seria simples. Minha mãe era, de fato, uma pessoa que eu amava, apesar de tudo. O que ela fez no passado não poderia ser apagado, mas a verdade era que, se eu não a ajudasse agora, isso me causaria um peso que poderia ser difícil de carregar no futuro. Como poderia olhar para mim mesma se me fechasse para sua necessidade de apoio? Eu sabia que, de alguma maneira,
ainda havia uma conexão entre nós, algo que poderia ser reconstruído se eu tomasse a decisão certa. Mas também sabia que, se eu não fosse firme agora, poderia estar abrindo um precedente perigoso, permitindo que ela voltasse a me manipular emocionalmente. A decisão estava dividida entre o desejo de ser a filha compreensiva, que ajuda sua mãe nas dificuldades, e a necessidade de me proteger, de não permitir que minha vida fosse novamente invadida por uma dinâmica de dependência emocional. Eu sabia que não poderia ignorar os sentimentos de raiva e frustração que surgiram, porque essas emoções eram legítimas. Eu não tinha mais a obrigação de ser a filha que sempre se sacrificava em nome de sua mãe, especialmente quando, no passado, minha mãe não me ofereceu o mesmo tipo de apoio. O que eu precisava, na verdade, era de um espaço onde minhas próprias necessidades fossem respeitadas. Conversei com meu marido, que, como sempre, me apoiou nas decisões mais difíceis. Ele sabia o quanto essa situação estava me afetando e, embora não fosse fácil para ele também, ele compreendia o peso que isso tinha para mim. Ele sugeriu que, antes de qualquer coisa, eu precisaria estabelecer limites claros. Não se tratava de negar ajuda, mas de garantir que minha mãe compreendesse que a relação entre nós dois não poderia ser simplesmente retomada da mesma maneira como era antes. Eu não poderia mais ser a filha submissa e sacrificada. Essa não era mais a dinâmica que eu estava disposta a aceitar. A decisão foi difícil, mas decidi que, primeiro, precisaria conversar com minha mãe. Eu queria ouvir dela, pessoalmente, o que a levou a me afastar tanto tempo atrás e por que agora, depois de tantos anos, ela voltava pedindo ajuda. Eu sabia que esse seria o momento decisivo para nossa relação. Era a chance de entender se ela realmente estava arrependida ou se apenas estava tentando se aproximar de mim novamente, dessa vez em busca de algo que ela sentia que me devia. Ou talvez para tentar reestabelecer um controle sobre minha vida. Esse momento de confronto seria crucial para definir se o que ela estava pedindo era um ato de necessidade verdadeira ou apenas mais uma tentativa de manipulação emocional. Eu sentia que o momento da verdade estava chegando. O que acontecesse a seguir não só definiria a minha relação com minha mãe, mas também o caminho que eu escolheria para minha própria vida, longe das sombras do passado. Quando finalmente decidi sentar e conversar com minha mãe, a tensão era palpável. Eu estava nervosa, mas ao mesmo tempo sabia que aquele momento era essencial para que nossa relação tivesse um novo começo ou, quem sabe, para dar um fechamento definitivo. Ela sabia que o que fizera no passado não poderia ser apagado e agora ela voltava, com um pedido de ajuda, como se o tempo não tivesse passado, como se a dor de tantos anos não existisse. Eu queria entender suas motivações. Queria saber o que havia acontecido em sua vida que a fez voltar para mim e, mais importante, queria saber se ela realmente se arrependera de tudo o que me fez sofrer. Essa era a verdadeira questão. Havia arrependimento genuíno ou apenas uma tentativa de se aproximar por conveniência? Quando ela se sentou à minha frente, o olhar dela era de quem sabia que algo havia mudado entre nós. Ela tentou começar com palavras doces, pedindo desculpas de uma maneira que soava sincera. Mas eu não me deixei enganar tão facilmente. Eu precisava entender se ela estava realmente arrependida ou se apenas queria resolver um problema de curto prazo. Ela explicou que havia enfrentado dificuldades financeiras e que, por causa disso, não conseguia mais lidar com os desafios sozinha. E foi então que ela me pediu para ajudá-la, não só com dinheiro, mas com apoio. Ela me disse que estava sozinha, sem ninguém para contar, e que sentia que sua vida havia se tornado uma bagunça sem minha ajuda. Ouvi suas palavras, mas em minha mente a pergunta que pairava era: por que agora? Por que, depois de tanto tempo de silêncio e distanciamento, ela retornava para mim, a mesma filha que ela havia afastado quando eu mais precisei dela? Eu percebia o peso de suas palavras, mas, ao mesmo tempo, sentia que havia algo mais por trás disso. O que ela realmente queria de mim? Eu sabia que, embora a vida dela estivesse difícil, minha mãe nunca havia demonstrado interesse em consertar a relação que tínhamos. Ela simplesmente me deixou partir, sem tentar me reconquistar, sem sequer mostrar arrependimento por me mandar embora com tanta frieza. Então, por que agora? O que tinha mudado para ela?
O que ela esperava de mim além do dinheiro? Eu sabia que minha resposta precisava ser cuidadosa. Não poderia ser impulsiva. Não podia agir com raiva. Mas também sabia que não podia ser ingênua. A dor de ser afastada dela não poderia ser esquecida em um simples pedido de ajuda. Eu tinha que ser firme, deixar claro que, apesar de minhas responsabilidades como filha, eu não poderia colocar minha própria família de lado para salvar o que, para mim, parecia uma relação desgastada e unilateral. Falei calmamente, mas com firmeza. Mãe, não posso simplesmente ignorar o que aconteceu no passado. Você me mandou embora, me deixou sair da sua vida sem mais nem menos, e agora? Anos depois, você volta pedindo ajuda. Eu entendo que você esteja passando por dificuldades, mas também preciso ser honesta com você. Não posso ser a pessoa que sempre resolve os seus problemas. A relação que tínhamos nunca foi equilibrada, e eu não posso simplesmente apagar o que você fez. Ela ficou em silêncio por um momento, como se as palavras que eu dissera a tivessem atingido em cheio. Percebi a tensão em seu rosto, a mistura de frustração e arrependimento. Mas, mais importante, vi que ela sabia que não podia mais manipular a situação. Ela havia perdido a confiança, havia perdido a chance de ser a mãe que se preocupava e que apoiava a filha sem esperar nada em troca. Ela olhou para mim e, com um tom mais suave, disse: Eu sei que te magoei, e não tenho desculpas para isso. Só queria que você soubesse que, mesmo assim, eu ainda sou sua mãe. Estou pedindo ajuda porque não sei mais o que fazer. A sinceridade em suas palavras, ainda que tardia, me tocou de alguma forma. Eu não sabia o que fazer, não sabia como lidar com o pedido dela, porque, no fundo, o que ela realmente precisava não era apenas dinheiro, mas a reconstrução de uma relação que, para mim, já parecia perdida. Eu, então, percebi que o que estava em jogo não era a ajuda financeira, mas o fato de que ela ainda queria ser parte da minha vida, talvez de uma forma egoísta, mas de alguma forma, ela queria se redimir. No fundo, a dor de tantos anos de afastamento parecia ter deixado marcas nela também. Decidi, então, não responder imediatamente. Eu precisava de tempo para processar tudo aquilo. Eu sabia que, para mim, o perdão não seria algo simples. E a reconstrução da nossa relação seria um processo longo e doloroso. Ela não poderia esperar que tudo fosse resolvido com um simples pedido de desculpas ou uma ajuda financeira. Eu precisava garantir que minha decisão fosse tomada com a cabeça fria, com a consciência de que não seria mais a filha submissa que ela sempre teve ao seu lado. Eu também precisava proteger minha família e os limites que havia estabelecido ao longo dos anos. Após aquele confronto, um turbilhão de emoções tomou conta de mim. Eu sabia que, naquele momento, algo dentro de mim havia mudado para sempre. A minha mãe, que antes parecia ser uma figura impositiva, agora estava vulnerável, pedindo ajuda de uma maneira que eu nunca imaginei. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia ignorar o que aconteceu no passado, a dor que ela causou ao me afastar de sua vida quando eu mais precisava dela. Mesmo com o pedido dela, eu sabia que não seria simples voltar a confiar. As palavras que eu disse naquele momento não eram apenas uma resposta ao seu pedido, mas uma afirmação de quem eu me tornei, alguém que agora sabe colocar limites e defender sua própria dignidade. A dor de ser rejeitada pela minha mãe, quando me casei, ainda estava muito viva dentro de mim. Eu havia me afastado dela, mas com o tempo, encontrei o meu próprio caminho. Formei minha própria família e construí uma vida onde não dependo de ninguém para me sentir valorizada. Por mais que a situação de minha mãe me afetasse, eu não poderia mais me permitir ser o alicerce de alguém que, no passado, me deixou de lado com uma facilidade cruel. Não era só sobre dinheiro, não era apenas sobre o quanto ela estava pedindo, era sobre o preço que a nossa relação havia cobrado ao longo dos anos. Eu sabia que, ao ajudar minha mãe, eu poderia estar apenas alimentando a dependência dela, alimentando o ciclo de descaso e manipulação que, de alguma forma, sempre esteve presente entre nós. Não queria ser a filha que, mais uma vez, seria responsável por resolver todos os problemas dela. Eu entendi, finalmente, que, para manter minha paz, precisava colocar meus limites de maneira clara e intransigente. Eu amava minha mãe, mas o amor não poderia mais ser cego.
não poderia mais ser uma justificativa para aceitar suas atitudes egoístas e irresponsáveis. A resposta que eu dei a ela foi cuidadosa, mas firme. Não pude simplesmente ajudá-la, sem primeiro garantir que ela entendesse o impacto de suas ações. Expliquei que, embora eu a amasse e quisesse ver sua situação melhorando, eu não poderia ser a responsável por carregar o peso de sua vida. Eu precisei que ela entendesse que o relacionamento entre nós dois não seria mais baseado na dependência financeira, mas em uma reconstrução gradual de confiança. Não seria um processo fácil, e ela precisaria demonstrar que estava disposta a trabalhar para reconquistar o respeito que havia perdido no final. Minha decisão foi a de ajudá-la de uma maneira limitada, mas com a condição de que essa ajuda não fosse o ponto de partida para uma nova manipulação. Eu a ajudei, mas deixei claro que, para nós reconstruirmos qualquer tipo de relação saudável, seria necessário um esforço mútuo. Eu não poderia ser a filha que, mais uma vez, aceitava ser tratada como um recurso. A ajuda financeira foi dada, mas com a consciência de que não seria o suficiente para sanar todos os anos de negligência emocional. Minha paz e o bem-estar da minha própria família eram agora minha prioridade. O que aconteceu depois foi um longo processo de reconstrução, onde minha mãe, aos poucos, começou a entender que a dinâmica entre nós havia mudado. Ela tentou se aproximar, mas de uma maneira mais respeitosa, mais madura. As tentativas de manipulação que ela usava antes não tinham mais efeito sobre mim. Eu estava firme em minha decisão de não permitir que ela fosse o centro das minhas escolhas e, mais importante, de não permitir que ela me usasse como um apoio emocional, sem estar disposta a retribuir de forma honesta e verdadeira. O tempo passou e, com ele, nossa relação passou a ser mais equilibrada, com menos cobranças e mais compreensão. Embora a confiança nunca tenha sido completamente restaurada, eu aprendi, com tudo isso, que o amor de uma mãe, por mais intenso que seja, não é suficiente para justificar a dor e a negligência que eu senti ao longo dos anos. A verdade é que, para amar alguém de forma saudável, é preciso primeiro amar a si mesma, garantir que sua vida e suas escolhas sejam respeitadas. A partir daquele momento, eu me dei permissão para não ser submissa, para não ceder às pressões que me vinham da minha mãe. Eu finalmente entendi que, para ser a filha que ela merecia, eu precisava ser, antes de tudo, a mulher que eu merecia ser. Hoje, olho para trás e vejo que a decisão de ajudar minha mãe não foi uma rendição ao passado, mas uma forma de seguir em frente, com sabedoria e maturidade. Eu não deixei que a raiva ou a mágoa me guiassem, mas também não abri mão do que era certo para minha paz. Em última análise, o que ficou claro para mim foi que, ao longo de toda essa experiência, o maior aprendizado que levei foi que o respeito próprio e a capacidade de estabelecer limites são fundamentais em qualquer relacionamento, mesmo os mais próximos. A minha felicidade e o bem-estar da minha família sempre virão em primeiro lugar. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais relatos emocionantes e cheios de lições como este, não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo histórias que tocam o coração e nos fazem refletir. Compartilhe nos comentários o que você faria no meu lugar e como lidaria com uma situação tão delicada. Vamos juntos construir um espaço de inspiração e troca de experiências. Obrigado por assistir e até a próxima!